É uma medida que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil, recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração. É uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Aqui nós não estamos tratando de sonegação. Nós estamos tratando de uma situação que foi decidida na Justiça pelo próprio Supremo em 2001, dizendo é inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. Diz que a renúncia fiscal que o governo passará a ter com o refis do Fundo Rural dobra de 7,5 bi para 15 bilhões. Depois vai querer fazer a reforma da Previdência para que o pobre coitado tenha que pagar o rombo do governo. Uma medida provisória polêmica esquentou os debates no plenário Ulisses Guimarães nesta semana. A possibilidade do governo dar isenção de impostos para a indústria do petróleo na compra de equipamentos fabricados no exterior causou muita controvérsia. Pode trazer prejuízos e redução de receita tributária superior a R$1 trilhão. Senhores e senhoras, a senhora, o senhor, dono de casa, dona de casa, trabalhador, trabalhadora, desempregado, que pagam o aumento do gás. As pessoas que não encontram lugar para trabalho, uma vez que o conteúdo nacional foi desmontado já no país e que será ainda mais. Como aprovar esta medida provisória, que é uma medida contra a soberania nacional, que entrega o presente e o futuro do Brasil, uma medida provisória que é uma mentira, uma medida provisória que garante apenas aos grandes, uma medida provisória desenhada pelo interesse britânico contra o interesse nacional brasileiro. É uma medida que reformará profundamente a exploração de petróleo e gás no Brasil, recolocando o nosso país no cenário internacional de exploração e recuperando parte do tempo perdido que tivemos na tramitação do processo de concessão para partilha. Esse equivocado processo que levou o Brasil a uma paralisação total de suas prospecções e sua exploração precisa ser posteriormente revisto. Mas imediatamente o que fazemos com essa medida 795 é dar competitividade à indústria nacional e ao cenário nacional de prospecção e exploração de petróleo, fazendo com que nossos campos sejam novamente atrativos no cenário internacional. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Ela isenta todo e qualquer pagamento de imposto sobre importações. Número 2, ela isenta todo o pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas de petróleo. Número 3, ela introduz um refis para as dívidas que as empresas de petróleo tinham. A soma de tudo isso dá algo em torno de 980 bilhões de reais nas próximas décadas. Esse projeto é importante, todos sabem que o roubo na Petrobras, do governo anterior, foi 500 bilhões, então é metade do que se fala aqui, e que os impostos que serão tirados da importação de equipamentos são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Se há produtos similares brasileiros, também não pagará impostos. Ninguém está falando isso aqui. E também não está falando que nós vamos gerar 240 mil empregos, que vão ter investimentos de 132 bilhões de dólares e também tem uma receita do governo de mais de 350 bilhões de dólares. Apesar de muita discussão, o texto principal foi aprovado. Ficaram faltando os destaques, os pedidos de mudanças feitos pelos deputados ao texto base da proposta.
Outro projeto aprovado transforma em lei uma iniciativa já lançada há um ano pelo governo federal, a Política Nacional de Biocombustíveis. O objetivo é aumentar a produção e o uso de combustíveis de origem biológica e, com isso, também diminuir a emissão de gases de efeito estufa em mais de 40% até 2030. Em relação à base de 2005, essa meta, que estava bem próxima até o ano de 14, voltou a distanciar-se e as emissões desses gases causadores de efeito estufa voltaram a crescer em nosso país. Isso se deveu não apenas ao contínuo avanço do desmatamento, mas também pelo crescimento do uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo. A criação de um selo de adição de biodiesel nos combustíveis fósseis é bem-vindo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, até porque fará bem para o Brasil, para a sua economia, mas fará bem também para o ambiente, para o meio ambiente. Via de consequência, é um projeto que tem condições de inovar em muito e melhorar, mudar, qualificar a matriz tributária, aliás, a matriz energética do nosso país. A matriz energética merece esta qualidade da inserção de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Isso, na prática, estimula a agricultura, porque vamos produzir mais cana-de-açúcar para produzir o álcool, mais mamona para produzir o óleo diesel. Essa semana, os deputados também trataram do projeto que regula o pagamento de precatórios. A proposta de emenda à Constituição traz algumas mudanças no regime especial de pagamento de dívidas judiciais que os governos federal, estadual e municipal têm que pagar sem possibilidade de recorrer. A proposta, aprovada em primeiro turno, permite que o prazo de pagamento, hoje fixado no ano de 2020, seja ampliado em mais 4, até 2024. A crise que impacta o país reflete profundamente nos nossos municípios. Sem dúvida nenhuma, esse prazo, essa prorrogação que se permite no pagamento de precatórios, sobretudo para os municípios e os estados, é um fôlego que se faz necessário. Já se adiou isso para 2020, a PEC 94, agora querem 2024. Quando chegar em 2020, vão colocar para 2030 e o credor não recebe nunca. Então, é preciso acabar com essa farra e se administrar melhor os recursos dos municípios. O plenário da Câmara também aprovou o projeto de lei complementar que autoriza as cooperativas de crédito a atuarem como bancos nos municípios. Hoje, essas cooperativas só podem oferecer serviços financeiros aos associados. Com exceção do PSOL, a proposta teve o apoio de todos os partidos. Temos aproximadamente 600 municípios que só têm um banco cooperativo. Muitos prefeitos têm que se deslocar a 100, 150 quilômetros para fazer a operação das suas contas nesses bancos, nos bancos oficiais. E os bancos cooperativos são bancos que têm garantia através do Banco Central, são fiscalizados pelo Banco Central. Portanto, nós entendemos que esses bancos, além de garantir mais conforto à municipalidade no atendimento do município, vai fortalecer essas agências locais. A nossa dificuldade não é com as pequenas cooperativas de crédito, que podem ter, sim, e têm um papel importante em várias regiões do Brasil. Primeiro, a gente faz a crítica ao desmonte dos bancos públicos. Você não pode ter uma substituição de municípios que estão perdendo os seus bancos públicos por cooperativas de crédito. O plenário discutiu essa semana a medida provisória que cria o Programa de Regularização Tributária Rural. Um dos pontos de discórdia era em torno da Previdência Rural. O pagamento da contribuição estava suspenso por decisão da Justiça até que o Supremo Tribunal Federal reverteu essa decisão.
Obviamente que esse refis não é nenhum favor que está fazendo ao produtor rural. Ao contrário, está evitando que ele quebre. Por quê? Porque o Brasil cometeu um crime no tratamento desses setores. Por exemplo, como que o Brasil tratou o pequeno frigorífico durante 10, 12 anos? Tratou diferente do que tratou, por exemplo, a JBS, que deu a ele benefício, deu a ele incentivo diferenciado. Essas mesmas grandes empresas receberam o tratamento diferenciado em todos os estados brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Mas o pequeno frigorífico, a pequena granja, o pequeno cerealista, esse não teve a benevolência do governo federal. Antes de ser votada aqui, ela tem que ser votada no Senado a toque de caixa, sem o Senado discutir nada. E depois sancionada pelo presidente da República sem nenhum tempo para exame. É um absurdo isso. Quem está obstruindo é o governo, que edita dezenas de medidas provisórias. É uma fábrica, é uma usina de ideias esse governo. E ideias que são deletérias ao povo brasileiro. A medida provisória não atende aos pequenos agricultores. Desde a quinta-feira, nós estamos propondo à bancada ruralista, ao presidente dessa casa, que seja feito um projeto de lei que votemos em regime de urgência. E para isso nós temos acordo. Aqui nós não estamos tratando de sonegação. Nós estamos tratando de uma situação que foi decidida na Justiça pelo próprio Supremo em 2001, dizendo que é inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. O Supremo sinalizou isso. A partir daí, várias decisões de tribunais de primeira e de segunda instância garantiram que não era para pagar. Quando se estabeleceu que não era para pagar, é óbvio que ao vender aquele produto não se incluiu o imposto. Quando você sonega é quando o imposto está incluído, o consumidor paga o imposto e você não recolhe. Não foi o que aconteceu. Agora, o Supremo veio e mudou de ideia. O governo entrou com outras argumentações e muda-se a regra do jogo e chega para o produtor e diz: você tem que pagar impostos de mais de uma década, e quebra o produtor rural. Os partidos da base estão todos orientando esse relatório, que segundo o governo, diz que a renúncia fiscal que o governo passará a ter com o refis do Fundo Rural dobra de 7,5 bi para 15 bilhões. Depois vai querer fazer a reforma da Previdência para que o pobre coitado tenha que pagar o rombo do governo. Se os partidos do governo querem dobrar o rombo do refis do Fundo Rural e vem justificar que o grande não é beneficiado e é o pequeno tem um recolhimento dos 2,3%. E o grande, que reteve o recolhimento e não pagou, agora não vai ser beneficiado como? Porque ele não pagou e agora quer ter a renegociação da sua dívida. Sem consenso entre os parlamentares, a medida provisória não foi votada e perdeu a validade. O governo já enviou ao Congresso um projeto de lei com texto semelhante. A urgência para a tramitação da proposta foi aprovada pela maioria dos deputados. Nós queremos aqui parabenizar as centenas e centenas de ex-servidores do ex-território de Roraima e do Amapá, que na noite de terça-feira, senhor presidente, esta casa fez uma correção de uma extrema injustiça com milhares de servidores, muitos deles que uma vida inteira se dedicaram aos ex-territórios com vínculo empregatício precário. Após 25 anos, senhor presidente, 25 anos, um quarto de século. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Manifestar minha solidariedade aos familiares e amigos de toda a diretoria, os jogadores da nossa querida Chapecoense, que há um ano atrás ocorreu a tragédia da nossa Chapecoense. Então, manifestar sentimentos sempre de solidariedade e de que todos sintam e recuperam cada vez mais o seu sofrimento e um futuro decente para a nossa Chapecoense.